Oi pessoal, meu nome é Kátia, sou professora de matemática da escola EE São Paulo e hoje eu estou aqui de casa gravando mais uma videoaula para os meus alunos queridos da terceira série do ensino médio e vamos dar continuidade ao caderno Aprender Sempre, volume 2, aulas 3 e 4, que fala do estudo do triângulo retângulo no plano cartesiano e aplicação do Teorema de Pitágoras. As habilidades a serem desenvolvidas vai ser reconhecer conceitos relacionados à localização de um ponto no plano cartesiano através de deslocamentos horizontais e verticais, bem como localizar pontos a partir de um ponto dado. Aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a medida da altura de triângulos equiláteros em situações problema. Aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a medida da diagonal de um quadrado em situações problema. Então, vamos lá. Aqui eu vou falar um pouquinho de plano cartesiano, pontos e Teorema de Pitágoras. Nada mais é do que a gente já estava estudando, tá? Então, é um repeteco, né? Então, o plano cartesiano, ele é composto do eixo X, que representa as nossas abscissas, que é perpendicular ao eixo Y, que é o eixo da ordenada, cruzando na origem 0, 0. Quando ele usa a palavra perpendicular, que ele fala que o eixo X é perpendicular ao eixo Y, ele está querendo dizer que eles se cruzam, né, e formam um ângulo de 90 graus. Para uma reta ser perpendicular à outra, eles têm que se cruzar e formar um ângulo de 90 graus. Então, eles formam esse ângulo de 90 graus exatamente aqui na nossa origem, no ponto 0, 0, certo? Um ponto, ele pode ser localizado no plano cartesiano quando a gente tem o eixo X e o eixo Y, certo? O eixo X é o eixo das abscissas e o eixo Y é o eixo das ordenadas. Aqui ele trouxe um exemplo, no meu ponto A eu tenho o XA e o YA, no meu ponto B eu tenho o XB e o YB, beleza? E aí, para a gente descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B, o que eu tenho que fazer? Então, primeiro aqui, a gente vai fazer a diferença do x de A para o x de B, né? Ou x de B para o x de A ao quadrado, mais a diferença do y de B para o y de A ao quadrado, certo? Então, nada mais é do que o Teorema de Pitágoras. Então, o Teorema de Pitágoras, eu tenho aqui o segmento de reta AB ao quadrado, que é a minha hipotenusa, então, a distância de AB ao quadrado, que é igual, eu tenho aqui um segmento de reta AC, que é o quê? É a diferença do meu x de A para o meu x de B. Então, AC é a diferença do x de A para o x de B ao quadrado. E de CB, que é a diferença do y de A para o y de B ao quadrado, beleza? Então, vamos lá. No exercício 1, ele fala, localize os pontos A, menos 5 e 8, que vai estar aqui, o B, que é 7 com 4, que vai estar aqui, né, no nosso plano cartesiano, e calcule a distância entre eles. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos o ponto A, menos 5 e 8, o nosso ponto B, 7 e 4, beleza? Uma parte está resolvida, a outra é calcule a distância entre eles. Então, vamos lá. Nós temos o nosso triângulo, localizamos esses pontos, e aí agora a gente vai fazer o quê? Pegar o meu x de A, que é menos 5, menos o meu x de B, que é 7, elevar ao quadrado, mais o y de A menos o y de B e elevar ao quadrado. Então, aqui, sinais iguais eu somo e conservo o sinal, então vai dar menos 12 ao quadrado. Sinais diferentes eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então,
8 menos 4 é 4, 4 ao quadrado. Lembrando que menos 12 ao quadrado vai dar positivo, certo? Todo valor negativo elevado a expoente par sempre vai dar positivo. Então, vai dar 144 e 4 ao quadrado, 16. E aí, juntando os dois, nós vamos ter 160. E aí, o que a gente vai fazer? Decompor esse número em fatores primos, certo? Então, 160, que dá para dividir por 2, que vai dar 80, por 2, que vai dar 40, por 2, que vai dar 20, por 2, que vai dar 10, por 2, que vai dar 5. 5 não divide por 2, né? Não dá exata. Então, 5 divide 5, que vai dar 1. Lembrando que os fatores primos são números que são divisíveis por 1 e ele mesmo. E o 2, ele é o único número par que é primo, beleza? Aí a gente vai fazer, como a nossa raiz é raiz quadrada, é favorável fazer grupinhos de 2 em 2. Então, ó, pego 2 ao quadrado, aí 2 ao quadrado, e esse 2 não tem um outro 2 para juntar. Então, ele vai ficar sozinho. E o 5 que vai ficar sozinho. Se a gente for ver aqui, ó, o 2 apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele tem que estar aqui as 5 vezes, ó. 2 vezes, mais 2 vezes, mais uma vez, 5 vezes. Porque, lembrando da propriedade da potência, quando a gente tem a mesma base, a gente soma os expoentes. Nós já vimos isso, tá bom? E aí, consequentemente, esses valores que estão com seus grupinhos, né, de 2 em 2, eles saem da raiz, tá? Então, aqui a gente vai pensar que, ó, esse 2 vai sair da raiz e esse 2 vai sair da raiz. Por quê? Também lembrando daquilo que a gente já estudou, a gente, se for representar isso aqui, eu vou ter 2 dividido por 2. Por que 2? Porque é o índice que está aqui escondidinho. E 2 dividido por 2 é 1. E 2 elevado a 1 é o próprio 2. Aqui acontece a mesma coisa. Aqui, se eu for representar em forma de potência, ficaria 1 sobre 2, que nada mais é do que voltar isso para a raiz, tá bom? Então, fica aí quietinho nessa raiz aí. E aí, 2 números vão sair fora e 2 números vão ficar dentro. Os 2 números que vão ficar fora, a gente vai multiplicar. E os 2 números que vai ficar dentro, nós também vamos multiplicar, tá bom? Então, na real, isso aqui vai ser 4 raiz de 10 unidades, porque ele não trouxe a unidade de medida, beleza? Então, essa é a distância de A até B. Se a gente fosse descobrir um valor decimal aproximado, a gente ia fazer a aproximação, né? E achar qual seria o valor da raiz de 10, tá? E aí, a gente ia ver que ia dar 3, alguma coisa. Ah, por quê? Porque se a gente for pensar em raízes exatas, né? Em quadrados perfeitos, a gente vai ter a raiz quadrada de 9, que é 3, a raiz quadrada de 16, que é 4. A raiz quadrada de 10 está mais próximo da raiz quadrada de 9 do que da raiz quadrada de 16. Então, ele vai ser 3,1, né? Ou 3,2 aproximadamente. Aí, a gente vai fazer o quê? 3,2 vezes 4, que ia dar uns 12,8 aproximadamente, tá? De tamanho. Tudo bem até aí? Agora, aqui, nós temos um exercício que tá lá também, que é o exercício 3, que ele fala que caiu na AP de 2013. 2 pássaros identificados por P1 e P2 encontram-se no alto de 2 prédios e enxergam um pedaço de pão que está no chão. Eles partem no mesmo instante em direção ao pão, voando em linha reta. E a mesma velocidade. Então, eles saem na mesma velocidade e na mesma hora, tá? Para encontrar esse pão. O que está diferente? A posição deles, né? Um está nesse prédio, o outro está nesse prédio aqui. Então, ele fala, considerando as medidas indicadas na figura, qual pássaro será o primeiro a alcançar o pão? E a distância e a que distância do pão
estará o outro pássaro neste momento, beleza? Então, aqui a gente tem que resolver dois problemas. Qual é o pássaro que vai chegar primeiro? E a que distância do pão estará o outro pássaro neste momento? Então, vamos lá, pessoal. Então, aqui a gente vai primeiro, né, descobrir esse tamanho aqui, certo? Então, aqui formou o triângulo, o retângulo. Então, a gente tem a distância, aqui, A, B, C. Então, eu tenho que descobrir a distância de A até C, beleza? Conhecendo AB e BC, que são os meus catetos. Então, aqui nós vamos ter AC ao quadrado, que é a minha hipotenusa ao quadrado, que é igual à distância de BC ao quadrado mais AB ao quadrado, que são os catetos. BC eu conheço que é 36 metros, então 36 metros ao quadrado. AB eu também conheço, 27 metros ao quadrado, certo? 36 vezes 36 vai dar 1.296. 27 vezes 27, 729. E aí, o que eu vou ter? A junção dos dois, que vai dar 2025. Eu tenho a minha hipotenusa ao quadrado, a operação inversa da potência, a raiz. Então, eu tenho que achar a raiz de 2025. A raiz de 2025 é 45, porque 45 vezes 45 é 2025. Eu não sei disso. Então, vai fatorar lá o 2025 em fatores primos, que você vai encontrar o 45, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer no nosso triângulo também ABC, que vai estar aqui referente ao pássaro 2, tá? Então, a gente vai ter o nosso triângulo ABC, onde a gente tem de A até C é a nossa hipotenusa, de B até C é o meu cateto, e de A até B é o meu outro cateto, certo? Então, aqui no caso, o BC equivale a 25, então 25 ao quadrado, mais 60 ao quadrado. 25 vezes 25 é 625. 60 vezes 60, 3.600. Juntando os dois, eu vou ter 4.225. E eu tenho que achar a raiz quadrada de 4.225, que vai ser 65 metros. Então, agora eu já sei que a distância do pássaro 1 até o pão é de 45 metros. E a distância do pássaro 2 até o pão é 65 metros. Então, eu já sei quem chegou primeiro no pão, né? Qual pássaro será o primeiro a alcançar o pão, né? É o pássaro 1. O pássaro 1 é o pássaro que vai chegar primeiro no pão, porque ele tem uma distância menor. Se eles estão com a mesma velocidade, saíram ao mesmo tempo, né? O que tiver mais perto do pão é que vai chegar primeiro nele. Então, o pássaro 1. E a outra pergunta é: a que distância do pão estará o outro pássaro nesse momento? O outro pássaro é o pássaro 2. Então, quando o pássaro 1 chegou no pão, a que distância esse pássaro vai estar do pão, né? Então, para a gente descobrir, é fazer 65 menos 45. 65 menos 45 é 20 metros. Então, aqui, quem chegou primeiro? Pássaro 1. A que distância o outro pássaro está do pão? 20 metros. Então, portanto, nesse caso, é a alternativa A. Beleza? E é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá bom? A aula foi preparada com todo amor e carinho para vocês. Caso ainda fiquem dúvidas, que pode acontecer, né? Eu vou pedir que vocês me encaminhem as dúvidas ou pelo YouTube, ou pelo Forms, ou pelo WhatsApp. Beijinho, muitas saudades, amo vocês e até a próxima.